O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E no quadro de hoje, a gente recebe o superintendente de habitação e diretor de políticas urbanas da Prefeitura de Betim, Marco Túlio Freitas. Bom dia, Marco. Seja muito bem-vindo aqui ao Super N. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Marco, a gente tem uma pauta aqui muito interessante para conversar com você, mas vamos começar com essa questão da regularização fundiária, né, que Betim está trabalhando agora. Como é que está esse trabalho? Por exemplo, quantas famílias hoje no município dependem de regularização fundiária? Estatisticamente, né, no Brasil, mais de 50% né, das moradias elas necessitam de serem regularizadas. Betim não foge dessa realidade, então grande parte do nosso município está em núcleo urbano informal. Então a gente estima que são milhares de moradias. Você diz, no caso, só de Betim, né? Betim. E como é que essa regularização ela foi possível, assim? Como é que a Prefeitura iniciou esse projeto? Está dando continuidade ou isso é um projeto dessa gestão? Na verdade, esse processo ele é um pouco antigo, porque nessa área em específico tem uma dívida histórica, né? Porque uma colônia de ex-rancenianos, que historicamente eles foram segregados do convívio social, eles eram retirados das suas famílias e jogados em colônias para evitar o contato com a população de modo geral. E então o governo federal, em parceria com o Estado e com o município, entenderam essa necessidade de tentar reparar um pouco essa dívida histórica e realizar esse projeto. E ele iniciou em 2007, né, através de um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e só que ele vinha se arrastando ao longo dos anos. E nessa atual gestão do prefeito Vitório Medioli é que houve uma aceleração, né, desse processo e caminhou a passos largos para conseguir agora efetivamente iniciar a titulação das famílias. E eu não tenho dúvida de que esse tipo de iniciativa é uma iniciativa que dá cidadania às pessoas também, né, Marco Túlio? Porque quando as pessoas são ali, do ponto de vista legal, donas da terrinha ali onde elas moram, daquele espaço que é delas, do ponto de vista legal, isso faz uma diferença muito grande, até para a sensação, talvez, de pertencimento do cidadão ao município, né? Exatamente, esse é o termo correto. Porque o município de Betim ele já atua na região há anos, né? Embora seja uma área da FEMIG, ainda é uma área da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, né, no nosso estado, o município não podia fechar os olhos para aquela realidade. Então ele sempre vinha fazendo intervenções na saúde, na educação, na cultura, no esporte, intervenções viárias também. E agora com isso vai poder efetivar ainda mais as políticas públicas, porque é uma área do município e vai permitir que o município titule essas famílias. Então elas vão ter condições de serem donas, de fato, daqueles imóveis, porque então é muito precário. As pessoas elas são possuidoras daquele imóvel. Então o simples fato delas mudarem de casa, elas já perdem toda a garantia. E elas tendo um registro, dá a elas essa garantia de que elas são donas daquela casa. E como vai ser esse processo, Marco? Assim, o cadastro dessas famílias já foi feito, está sendo realizado. E quando começar efetivamente esse processo de regularização, elas vão precisar ser removidas do lugar onde elas estão ou não? Explica para a gente como é que vai ser. A regularização é um processo complexo, multidisciplinar, né? Envolve diversas áreas, envolve a parte de engenharia, de arquitetura, a parte jurídica, a parte social. Então não remove nenhuma família das suas casas. Foi feita visita em cada casa. Foram identificadas 2.400 famílias, né, nesse processo. E até bom falar disso, porque das 2.400 famílias que foram identificadas, né, as moradias, 2.000 já entregaram as documentações. Ainda faltam 400 para entregar. Até bom reforçar, né, para a população da região Nossa Citrolândia que entenda a importância desse projeto e que entreguem as documentações junto à regional Citrolândia, para que a gente consiga dar continuidade a isso. E nesse processo, ele já vem acontecendo, né? A parte topográfica já foi feita e agora vem a parte legal, né? A parte documental, de consolidar tudo que foi levantado ao longo desse processo, para agora, então, a gente conseguir entregar esses documentos para as famílias. É importante falar também porque teve a lei de doação do Estado para o município, né? A FEMIG está doando essa área para o município. É uma lei de autoria do deputado estadual Geraldo Pimenta, né, grande parceiro nosso, que graças ao esforço do deputado e por unanimidade também dos colegas deputados, né, da Assembleia,
todos entenderam essa importância para o projeto para Betim e teve essa lei autorizativa no final do ano passado e agora vem um próximo passo, que vai ser criada uma lei municipal para tratar sobre esse assunto, né, para dispor sobre o assunto, para então a gente conseguir entregar essa documentação para as famílias. Certamente, a partir do momento em que esse território ele se torna parte do município, ele foi doado, né, ao município de Betim, isso exige também da cidade investimentos públicos lá para melhorar a qualidade de vida da população. A Prefeitura de Betim, nesse momento, já pensa no que é que pode fazer de investimento mesmo público ali, de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Sim, na verdade a prefeitura já atua, né, como eu disse, há anos lá em todas as áreas. Agora vai ter como intensificar isso também, porque para o poder público contratar, né, atuar, só tem que agir pautado na legalidade. Então, numa região que não tinha proprietário, não tinha dono, embora fosse a FEMIG, era tudo muito precário. Então agora o poder público tem condições efetivas de atuar lá dentro, intensificar, né, a implementação de políticas públicas e também o fato dos moradores ter a titulação dos seus imóveis vai dar um grande impulso até econômico para a região. Marco, ainda nessa questão falando de moradia, né? Sai um pouquinho dessa questão de regularização fundiária, mas a Prefeitura de Betim também adotou um projeto que outros municípios estão encampando, que é a questão do aluguel social. Como é que isso funciona, né? Isso é um paliativo, por exemplo, até que a Prefeitura invista em habitação no município? Sim, o aluguel social é um programa existente na maioria dos municípios do país, e consiste em Betim, né? Consiste numa ajuda de custo mensal, né? Para as famílias que estão em área de risco, em situação de vulnerabilidade social, ou então em linhas de obras. E enviam para a habitação relatórios, né? A gente recebe relatórios, demandas do Poder Judiciário, do Ministério Público, de outros órgãos da Prefeitura, como a Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro POP, que é quem trata, né, da população em situação de rua. E a habitação recebe essa demanda, faz a análise, né, da real necessidade daquelas famílias e inclui. É uma ajuda de custo mensal hoje de R$350, tem um prazo, na lei atual, de 2 anos de duração, prorrogados por mais 2 anos, e cessada aquela situação que originou a entrada dela no programa, ela sai, né, aí para abrir espaço para novas pessoas participarem. Entendi. E eu queria agora falar um pouquinho, Marco Túlio, sobre plano diretor, que é hoje uma demanda muito importante, muito grande de cidades metropolitanas, como é o caso de Betim, para tentar ordenar a ocupação do espaço público, que hoje, acredito eu, que é um desafio para todas as prefeituras, sobretudo das cidades de maior porte aqui na região metropolitana. Como é que está a revisão do plano diretor de Betim e, de maneira geral, quais são as principais diretrizes dessa revisão do plano diretor? De fato, o plano diretor, né, é um instrumento que possibilita o município até informar para a população o que ele está pensando para a cidade, para onde que vai haver o crescimento, onde que ele pensa que vai, onde que o município entende que vai haver uma demanda de habitação, uma demanda industrial. Então, é para organizar a cidade e está sendo feito de maneira integrada, também com as cidades da região metropolitana, né, aqui da capital, para haver uma integração, né, em tudo isso. A Diretoria de Políticas Urbanas, né, o DEPURB, é onde está centralizado a edição desse plano diretor, é através de lei. Esse é o ano final, porque o plano diretor, pelo Estatuto das Cidades, ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos. Então, esse é o ano final para a revisão do plano municipal. E vai haver algumas alterações, em especial também por conta do aeródromo, né, que está sendo construído em Betim. Então, a gente está reposicionando todo o plano diretor para permitir, né, que haja um crescimento adequado e ordenado do crescimento da cidade. Em breve, né, vai consolidar, vai finalizar o plano diretor, então vai abrir discussões com a população, né, para a população participar dessa discussão, para depois enviar para a Câmara e então fazer o projeto de lei. Antes da gente falar especificamente da questão do aeródromo, você me falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é essa revisão do plano diretor sendo feito em articulação com as cidades metropolitanas. Mas a gente tem muitas vezes a sensação de que as cidades ainda não conseguem se articular na região metropolitana de Belo Horizonte para discutir problemas que são comuns. Porque os limites dos municípios hoje, e vira e mexe a gente... Não tem mais como saber onde começa um e termina o outro, é verdade. Vira e mexe a gente toca nesse assunto aqui no Super N. Betim e Contagem, por exemplo,
exemplo, e Contagem com Belo Horizonte. São 3 cidades que estão emendadas e que os contornos, os limites, eles se perdem no meio dessa conurbação, no meio desse fato das cidades estarem emendadas. Vocês, em Betim, têm conseguido, de fato, diálogo, por exemplo, com a Prefeitura de Contagem, que é talvez a prefeitura, a cidade mais próxima, que está ali emendada com Betim? Tem conseguido diálogo, por exemplo, com a cidade de São Joaquim de Bicas, que tem uma ligação profunda com a cidade de Betim? Sim, inclusive amanhã eu tenho uma reunião marcada a gente vai receber na nossa prefeitura o responsável pela política urbana de Contagem, né? A gente está avançando nessas discussões e, naturalmente, não é tão simples discutir isso, porque cada cidade acaba tendo seu interesse, né? E a política, infelizmente, de 4 em 4 anos, ela é feita conforme os interesses de quem está no poder naquele momento. Mas o papel o que o prefeito Vitório Medioli nos encomendou, né, é que a gente faça uma política pensando no agora e também no depois. Então a gente tem esse cuidado de pensar a cidade, até porque, né, aqui na própria Rádio Super, a gente estava conversando antes com a Delma, né, Delma? Diversos funcionários aqui da rádio moram em Betim, moram em Belo Horizonte, então isso faz com que a Avenida Amazonas, né, aqui a Cardeal Eugênio Patielli, seja uma avenida de acesso entre Betim e BH praticamente. Então, tem essa preocupação sim, a gente tem que discutir, tem que avançar mais ainda, mas o plano diretor está sendo feito pensado nesse sentido. Marco, ainda sobre essa questão, fica só no campo, por exemplo, de interesse dos gestores dessas cidades, de tentar traçar esses planos diretores de uma forma que atenda a todas as cidades, ou tem algo na lei que impeça isso? Assim, por exemplo, quem pensa, porque tem a jurisdição, me corrijam, por favor, se eu tivesse, nesse caso, a circunscrição ou jurisdição de cada cidade, né? Cada um tem a sua Câmara Municipal que vai discutir o seu plano diretor. Então, tem algo que impeça na lei que essas cidades, elas pensem igual para ajudar umas às outras, ou isso fica só no campo da discussão mesmo e de interesse de cada gestor? Na verdade, tem essa dificuldade pelo seguinte, aqui em Minas Gerais nós temos a Agência Metropolitana, né? É um órgão do Estado e que ela é responsável por centralizar as discussões das cidades, né, aqui da região metropolitana, e ela, inclusive na parte de habitação, foi criado um comitê recentemente para discutir habitação de interesse social, né, porque por vezes o município pensa num conjunto de habitações, por exemplo, Betim, a título de exemplo, gente, vai pensar no conjunto habitacional no limite com Contagem, mas Contagem está preparada para receber aquela quantidade de famílias que vão morar naquela divisa, que talvez vão utilizar muito mais os equipamentos públicos de Contagem do que os de Betim, efetivamente. Então tem sido feita essa conversa, essa discussão, para tentar integrar e organizar esse crescimento. Na questão legal, Delma, não tem esse impedimento, porque, de fato, cada município ele tem condições de legislar sobre o seu espaço urbano. Tem autonomia, né? Tem autonomia para isso. Uhum. E sobre a questão do aeródromo, o prefeito Vitório Medioli, Marco, ele esteve aqui com a gente no fim do ano passado, falou a respeito desse plano, que é um plano ambicioso, até para tentar puxar novamente o processo de industrialização na cidade de Betim, garantindo infraestrutura maior para a indústria. Em que pé que está esse projeto e qual a ideia de vocês de prazo para a conclusão desse aeródromo? Olha, está todo vapor. No final de janeiro agora, no início de fevereiro, já tem previsão do início, né, do lançamento das obras lá do aeródromo, previsão de construção 2 anos, né? Então a ideia é que ele seja inaugurado o aeródromo em janeiro de 2020 e ele vem acontecendo também há um tempo, mas como há total interesse, né, também da população, de todos os envolvidos, então tem muita boa vontade de todo mundo em agilizar todo esse processo. Tem a questão, né, do investimento, é um empreendimento 100% privado, né, nesse momento, então da ordem de 160 milhões de reais o investimento, e que é de fato, Rodrigo, para diversificar nossa economia, né, porque a gente fica muito refém da indústria automobilística em Betim, e com a crise, né, que houve uma redução enorme, né, na produção dos veículos, e também para esse direcionamento, né, há um tempo lá para Pernambuco, né, de uma produção, a Betim sofreu muito com isso. Então o aeródromo vai permitir que o nosso município agora tenha condições de diversificar um pouco, né? Vai para essa indústria aeronáutica e também tem indústrias também que têm um importante papel na economia, que dependem muito dessa logística aérea e que vão se instalando em torno do aeródromo. Marco, e esses recursos já estão garantidos? Sim, já estão garantidos. É um investimento privado, né? Então, os investidores,
Eles já estão tocando, já inicia agora, então os recursos estão garantidos. E qual a região da cidade mesmo onde é que vai funcionar o aeródromo? Até para aquele ouvinte que está nos acompanhando, é morador de Betim, para que ele tenha uma noção, saber se isso vai impactar de repente na vida dele. Tá, vai ter um impacto 100% positivo na vida do morador de Betim, e não apenas de Betim. O aeroporto vai estar posicionado ali na região do Bandeirinhas, né, que ela fica entre a BR-262 e a BR-381, e logisticamente, né, na questão logística, parte da população de Belo Horizonte mesmo, é mais fácil chegar ao aeródromo de Betim do que a Confins. Então, vai ter condições, né, porque no primeiro momento vai operar como voo executivo, porque a autorização da ANAC, nesse primeiro momento, é para funcionar como aeródromo. Então, vai ser voo executivo e voo de carga, para então, no segundo momento, conseguir voo de passageiros, né, voos comerciais. Vocês têm uma meta de quando é que isso aconteceria? Olha, imagino que... Eu não sei de precisar agora, Rodrigo. Então, vou fazer na base de especulação. Imagino que dentro de uns 5 anos, né, depois da operação, consiga abrir para voos de passageiros. Muito bem. Recebemos aqui hoje Marco Túlio Freitas, ele é diretor de políticas urbanas da Prefeitura de Betim, superintendente de habitação também da Prefeitura da cidade. Gostaria de agradecer pela sua entrevista e pela sua participação com a gente aqui hoje, Marco. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco da crescendo em Betim.